Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutinhos preciosos que todos nós estamos aqui partilhando juntos, com o coração em Jesus e com o pensamento elevado até a Deus nosso Pai. Este momento, nós convidamos também ao Cristo para estar presente aqui conosco, acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso coração e concedendo para cada um de nós aquilo que a nossa alma mais necessita. Que possamos hoje, meus irmãos, nesta terça-feira, começar o nosso dia com Jesus em nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje, para nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de partilhar aqui e começar com um ensinamento de Emmanuel. Um ensinamento, meus irmãos, que é uma frase curta, mas muito profunda para o nosso coração. Emmanuel nos diz: pesquisemos os próprios sentimentos e verificaremos quão difícil se nos faz a renovação íntima. Emmanuel nos convida a olhar para dentro de nós, pesquisar os nossos sentimentos, pesquisar os nossos pensamentos, as nossas emoções e verificar quão difícil é a nossa reforma íntima. Quando olhamos para dentro de nós, percebemos o quanto ainda temos a caminhar, o quanto ainda precisamos purificar nas águas do nosso coração. E acredito que Emmanuel, ele nos faz esse convite justamente para nos ajudar a não julgar o próximo. Muitas vezes, olhamos para as decisões do outro, olhamos para as escolhas dos nossos irmãos, para as atitudes que eles têm, que eles tiveram, e julgamos. Julgamos dizendo que deveriam fazer diferente, que não está certo, ou julgamos com olhos de crítica muito maldosa. Só que a questão, meus irmãos, é que quando nós olhamos para dentro de nós, como Emmanuel nos diz, talvez encontraremos um terreno muito mais árido do que o do coração do próximo. E talvez teremos a seguinte percepção: se fôssemos nós, exatamente, na posição daquele irmão, será que agiríamos de forma diferente? Será que teríamos um comportamento elevado, purificado, um comportamento que iria lhe resplandecer paciência? Se fôssemos nós, vivenciando o que aquele irmão está passando, tendo que fazer a escolha que ele fez, tomar a decisão que ele tomou, será que faríamos diferente dele? Talvez, olhando para dentro de nós, chegaríamos à conclusão que talvez não. Pois também nos falta ainda muito que aprimorar dentro de nós para ter a iluminação de tomar uma escolha diferente. Olha, meus irmãos, conversando sobre esse tema de hoje, eu me lembrei de um trechinho inicial de uma grande obra, uma obra que faz parte de uma coleção do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que se chama A Vida no Mundo Espiritual. E essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, nós temos aí diversas obras muito conhecidas por nós, como O Nosso Lar, a livro Ação e Reação, entre outras obras, e dentro delas nós temos uma que chama Sexo e Destino. Vou até mostrar essa obra aqui para todos nós. André Luiz, o querido espírito André Luiz, ele irá ditar nessa obra pra gente um momento muito delicado que ele vivenciou no mundo espiritual, que é exemplo perfeito do nosso tema de hoje.
André Luiz conta que no mundo espiritual há um companheiro ali, um espírito amigo, que já há muito tempo trabalha nas edificações do bem. Já há muito tempo auxilia no resgate de irmãos, auxilia a irmãos a abrir o olhar para o caminho do bem, ampara e vive puramente a caridade. É um irmão que já está há muitos anos no mundo espiritual trabalhando para Jesus, trabalhando para o caminho do bem. E esse irmão, ele é muito conhecido lá. Ele é muito reconhecido por toda a caridade e amparo que ele concede aos espíritos mais inferiores. Só que esse irmão, ele começa a ficar um pouco cabisbaixo, revoltado, angustiado. André Luiz logo percebe que algo está acontecendo. E aproximando-se desse irmão, ali em uma longa jornada com ele descobre que esse irmão espiritual está passando uma etapa muito difícil. Porque a família dele, que ainda está reencarnada na matéria, sobretudo a filha querida dele, estava enfrentando uma situação muito difícil com o marido dela. A filha estava enferma, já ali nos seus dias para desencarnar, e o marido apoiava ela na frente dela, dava um amparo na frente dela, mas às escondidas estava tendo comportamentos, meus irmãos, de prazeres puramente materiais. O marido não devotava puramente o coração à esposa naquele momento da enfermidade. Ele estava totalmente desviado ali por caminhos dos prazeres carnais, prazeres passageiros. E o espírito amigo, olhando essa situação, a sua filha encarnada, passando por uma enfermidade, e ele vendo todo esse cenário, o que o genro dele estava fazendo e o que a filha não via, o coração dele se revoltou. Ele ficou angustiado. Meus irmãos, ele chegou até a se aproximar em espírito do genro e a direcionar a ele golpes de tanta raiva que ele estava. E André Luiz, olhando todo esse panorama, acompanhando todo o caso, André Luiz diz algo muito bonito. Porque ele pontua assim: se fosse eu, na posição desse irmão, será que eu agiria diferente? Se fosse a minha filha que estivesse reencarnada, sendo traída dessa forma num momento tão difícil da vida, será que eu conseguiria manter a calma, o amparo? André Luiz não diz nitidamente nessas palavras, mas a gente vai desdobrando isso ao ler ali a história, meus irmãos. Então André Luiz diz claramente para nós: se fosse eu, passando o que esse irmão está passando, será que eu agiria diferente? Então André Luiz faz algo muito bonito, que é ao invés de ficar dizendo o que o irmão tem que fazer, como que ele tem que agir, que ele tem que ser mais calmo, que ele tem que lembrar da caridade. Não, André Luiz não faz isso. André Luiz acolhe. Só acolhe. Fica do lado dele ouvindo ele. Ele tá precisando colocar para fora tudo que ele tá sentindo, esse irmão. A raiva que ele tá, a revolta, ele precisa pôr para fora. André Luiz fica ao lado dele ouvindo, acolhendo ele, sendo paciente com a dor desse irmão. André Luiz não julga, não critica e também considera que não é o momento para dar conselhos de como se deve agir, mas que ele apenas tem que ficar em silêncio ouvindo. E é um grande exemplo de André Luiz para todos nós, meus irmãos, porque quantas vezes a gente olha e direciona o olhar para atitudes que o nosso próximo tem e julgamos. Ou queremos dizer o que tem que fazer, como deveria ter agido, mas novamente, se fôssemos nós naquela posição, será que faríamos diferente?
Porque nessa história, esse irmão espiritual, ele já está numa categoria um pouco mais elevada, de tanto amparo que ele concede ao próximo. Mas quando acontece ali dentro da família dele, ele se desequilibra todo. Ele não consegue manter toda aquela paciência, todo aquele amparo. Dentro da própria casa ele não estava conseguindo. Vendo a filha sofrer daquele jeito. A filha que estava reencarnada. Olha, meus irmãos, levemos esse ensino de hoje para o nosso coração. Levemos esse questionamento. Todas as vezes que o nosso olhar ele for crítico demais para com o próximo, pensemos, faríamos diferente? E lembremos de André Luiz, que a exemplo de Jesus, se aproximava daqueles que tinham comportamentos rígidos, comportamentos ainda baixos, comportamentos se deixando levar muito pelo instinto. Passamos como André Luiz fez, a exemplo de Jesus. Vamos ser amparo. Não vamos julgar, não vamos criticar e não vamos ponderar conselhos fora de hora. Porque esses conselhos fora de hora podem machucar o próximo ao invés de auxiliá-lo a enxergar a situação de uma forma diferente. Então, ser um amparo silencioso, às vezes é muito mais benéfico. Aquele amparo que silencia para ouvir a dor do outro. Não é o nosso momento de falar muitas vezes. É o momento do outro. Colocar para fora a dor que ele está sentindo. Então, meus irmãos, que possamos ser esse amparo silencioso, que possamos não julgar, não criticar e sempre pensar, será que faríamos diferente? Que essa história possa ficar em nosso coração, nos amparar e nos auxiliar na nossa jornada. Essa nossa mensagem de hoje, que ela foi inspirada na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a trave e o argueiro no olho, uma passagem, meus irmãos, que é o ensino de Jesus certeiro para o nosso coração, não é mesmo? Aquele ensino que a gente tem que carregar ele diariamente para não esquecê-lo. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.